Oi, e hoje a gente vai continuar as nossas aulas. O que é que acontece? Alguns dos temas ele acaba sendo repetitivo em algum momento, mas é importante você entender a profundidade. Eu tendo a falar coisas iguais de formas diferentes para gerar sinapses diferentes, que você consiga aplicar de verdade no seu negócio ou na sua carreira como um todo. Afinal de contas, esse programa é finanças para não financeiros. Mais uma vez, se tem alguém de economia, controladoria, contabilidade ou da área financeira que está aqui, espero ajudar da melhor maneira, principalmente com a parte de insight, que eu acredito que é muito relevante. Eu penso que eu posso ajudar nesse quesito, mas é muito importante você entender assim como eu deixo mais simples alguns conceitos, né? Por quê? Porque eu estou indo para a prática. Como é que uma pessoa muitas vezes do RH, uma pessoa muitas vezes do DP, uma pessoa muitas vezes de outra área vai falar no dia a dia, né? A linguagem mais coloquial. Então, sem mais delongas, vamos embora, né? Aqui para finanças para não financeiros. Primeira coisa, a gente vai falar sobre como decifrar, né, o DRE. Como é que a gente vai ler o DRE? Como é que a gente entende a saúde do negócio? O departamento. Eu gosto de falar que todo departamento é um negócio. Você é uma empresa. Ah, Guilherme, eu não sou uma empresa. É sim, porque você tem que fazer marketing pessoal. Além de ser bom, você tem que mostrar. Além de ser um bom produto, você tem que mostrar que é bom, né? Ou seja, além de ser bom, você tem que se cabeça sobre comunicar, visão estratégica sobre sua capacidade dentro do negócio. Isso é uma função. Então, todos nós temos que entender isso de alguma maneira. Pensando nisso, né, a gente vai olhar para o resultado financeiro da empresa, entendendo que cada pessoa do negócio é importantíssimo para que o negócio prospere. Então, o que é o DRE? Né, e por que ele importa? Basicamente, o DRE, feito eu falei mais uma vez, lembra, o balanço ele é uma fotografia. O DRE ele conta como é que está sendo o filme, afinal de contas, a gente acompanha ele mês após mês. Então, é uma visão consolidada, né, do desempenho do financeiro da empresa, ajuda a tomada de decisão, né, da gestão como um todo, mostra o lucro que a empresa está dando, né, o lucro operacional e o lucro líquido, é a base para entender onde a empresa ganha ou perde dinheiro. Mais uma vez, quanto melhor a gente fica, como é que eu posso? Em ler DRE, melhor a gente consegue tomar a decisão correta do nosso negócio. Guilherme, eu sou um analista, eu sou um assistente, eu sou um auxiliar. É importante que eu saiba o DRE. Provavelmente você nem vai ter acesso ao DRE. Mas você vai aprender algumas perguntas que você pode fazer para o seu líder e que o seu líder vai entender o seguinte: ele quer aumentar a minha receita ou ele quer me diminuir meu custo e minha despesa. Logo, ele vai te dar mais desafio e provavelmente você conseguindo encarar esses desafios e superá-los, isso vai gerar boas oportunidades ou provavelmente já ser muito bem na fita com o seu gestor, tá bom? Então, o DRE é a demonstração do resultado do exercício, a gente já vinha falado sobre isso, né, de maneira simplificada. Né? Tem a receita bruta, tem a receita líquida, que é basicamente a receita bruta menos os impostos. Né? O que sobra ali tem o custo do produto vendido, que a gente chama de CMV, mas se for de serviço, né, tem o custo do serviço vendido. Né? Isso é muito importante. Guilherme, minha empresa é de terceirização. Eu tenho uma empresa de terceirização. Muita gente utiliza um indicador chamado OEE, que é basicamente um indicador de eficiência operacional. Tem também um indicador de eficiência da mão de obra, né, que é utilizado também, já vou mostrar um pouquinho lá para frente. E como calcula principalmente? Óbvio, talvez você não consiga isso logo de cara no seu negócio. Página, tem empresa que fatura 100 milhões no ano e não tem isso. Tem empresa que fatura 400 mil às vezes e tem. Normalmente, normalmente as empresas não têm. Isso é uma coisa que eu posso dizer para você, de 2013 até agora é um ponto que a gente sempre viu uma dificuldade. Fazer um custo, fazer o CMV correto, não só usar o custo da mercadoria, conseguir entender o que é o CAC, né, o custo de aquisição do cliente da melhor maneira possível, colocando todos os custos que deveria estar aí. Então, assim, tem várias coisas que eu poderia falar com vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, hoje não tem no meu negócio, hoje não tem na minha empresa. Então, o que é que eu posso fazer para ter o mais simples possível e depois eu vou aprimorando, tá? Então tem lá o lucro bruto, que é o lucro tirando já as despesas operacionais, tem o EBITDA, que seria tirando devoluções, juros, amortizações, depreciações, impostos e tal, e o lucro líquido. Lembrando, eu botei até escrever aqui para não me esquecer, que eu falei na última aula. O DRE, ele mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo. É como um boletim da empresa, boletim escolar. O que é o boletim escolar? Se tá lá vermelho, tá ruim. Se tá azul, tá bom. É óbvio que dentro do azul tem vários azuis, né? Tipo, tirar 7 é diferente de tirar 8, de tirar 9 e tirar 10. Assim como tirar 6 é diferente de tirar 5, de tirar 4, tirar 3, tirar 2 e tirar 1. Existe sazonalidade. Uma das coisas que eu gosto de falar, dentro desse mês, inclusive, aconteceu isso na minha empresa. Que a gente não atingiu todos os objetivos. E aí tava todo mundo meio assim, eu disse, cara, vamos comemorar.
Segundo o Peter Drucker, se a gente bate meta todo mês, quer dizer que a meta tá fácil. Então é natural a gente não bater meta uma vez no mês. É natural a gente ter desafios e não conseguir atingir todos os objetivos. Afinal de contas, meta tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e tangível. Mas ela tem que ser desafiadora. Então é natural a gente não bater todas as metas todos os meses, né? Agora, não bater meta sempre aí é um problema, tá bom? Então, indicadores que os gestores precisam entender. Então, margem bruta, que é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Guilherme, eu não tenho acesso a isso. Tudo bem, eu tô te. É porque tem muitos funcionários que estão aqui, né? Pessoas que estão no cargo de. São estagiários, tem analista, auxiliar, tem supervisores, gerentes que não têm acesso a isso, mas eu estou aqui te informando. Então, quanto mais tu entender disso, mais tu vai conseguir estar numa roda e se comunicar da melhor maneira. Então, a margem EBITDA, né? Que é, é o EBITDA dividido pela receita líquida, quem já falou que é a receita líquida lá atrás, né? Receita menos impostos. Margem líquida, que é a margem de lucro líquido dividido pela receita líquida. Mais uma vez, o que cada indicador lhe revela é um desempenho. Todo mundo tem que ter todos esses indicadores? Não. Eu, basicamente, dependendo da empresa, eu nem gosto de olhar EBITDA, eu gosto de olhar só lucro. Por quê? Vamos dizer assim, lucro e fluxo de caixa, né? Mais uma vez, a gente olha aquele fluxo de caixa nervoso, que é aquilo que a gente precisa para rodar, aqueles 30 dias, né? E muitas vezes é 60 dias, 45 dias, e o fluxo de caixa para 3 meses ou 6 meses. Importante, tem operações que elas são operações saudáveis, mas elas são operações que demoram para a gente conseguir ver o dinheiro no nosso bolso. Vou dar um exemplo. Tem empresa que, sei lá, fatura 10 milhões, tem um custo de 5. Logo, teria um lucro contábil de quanto? De 5 milhões. Mas se eu recebo 10 milhões parcelado, ou seja, em 5 vezes 2 milhões, todo mês eu faturo 10. Só que demora, às vezes, 6, 7 meses para eu conseguir começar a ver o lucro. Entende? Ver o caixa, desculpa, ver o lucro não, ver o caixa. Contabilmente vai estar dando lucro, mas para ver o caixa demora às vezes 5, 6 meses. 6, 7 meses, na verdade. Já fiz essa simulação, posso até fazer para vocês. Se vocês quiserem, comentam aqui que eu faço essa simulação para vocês e mostro passo a passo o que é que acontece. 10 milhões, no outro mês vai entrar 2, no outro mês vai entrar 2, só que vai acumulando até chegar aqueles. Demora 5 meses para chegar 10 milhões de receita, né, mensal, só que você já está com prejuízo, vamos dizer assim, que não é prejuízo, né? Está com caixa sangrando. Isso é muito interessante. Então, uma empresa dessa, por exemplo, que fatura 10 milhões por mês, tipo um reloginho, tem um custo por mês de 5 milhões, tipo um reloginho, que nunca é assim, né? Tem férias, tem demissão, tem tudo, a gente sabe, tem sazonalidade, só um mundo hipotético. Você vai ver que ela vai faturar no ano 120 milhões, ela vai lucrar 60 milhões, mas o caixa vai ser um caixa, vai estar com um caixa de 35 milhões no final do ano. E o cara, por que isso acontece? Porque, mais uma vez, o ciclo financeiro, a forma de pagamento, tudo isso muda. Então, esse tipo de diálogo é o que você tem que ter, que você muitas vezes fala, pô, como é que essa empresa não tá. Por que não tem dinheiro para isso? Por que não tem dinheiro para aquilo? Porque existe esse ciclo financeiro. Às vezes, você vai começar o contrato, você investe muito para entrar no contrato. O contrato vai começar a dar lucro, de verdade, não lucro, desculpa. Vai começar a sobrar caixa com 11 meses, 18 meses, 22 meses. Só que, obviamente, ao final do contrato vai deixar um lucro considerável. Só que para o dinheiro aparecer, para deixar aparecer no caixa, demora. Demora. E é por isso que a gente tem que parar com essa visão de tipo, a firma é forte, ou algo do tipo, entendeu? Então, como cada área impacta no DRE? Eu adorei fazer isso. Por exemplo, marketing e vendas, receita e CAC. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Quanto mais marketing eu faço, menos custo para adquirir cliente eu tenho se eu, por exemplo, vendo para pessoas ou para empresas. Se eu faço licitação, algo do tipo, o marketing em si, ele vai ajudar a atrair talentos, que pode melhorar meu custo operacional, porque eu vou ter pessoas que são mais eficazes. Mas não ajuda, por exemplo, a trazer clientes para dentro. Mas marketing e vendas, ele pode interferir diretamente aonde? No DRE. Receita e CAC, que é o custo de aquisição de cliente, que é importantíssimo. Operações de supply chain, CMV, né, ou custo de venda do serviço, que é o CSV, e desperdício. O que é desperdício? Todo custo que não gera valor para o cliente ou não gera resultado financeiro. É um desperdício. Até R$ 1 é desperdício. Se não gerar resultado, é desperdício. Lembrando que nem sempre você consegue tangibilizar isso. Então, por exemplo, o cafezinho, eu vou tirar o cafezinho da empresa. Cara, realmente é um custo aquilo, é um desperdício isso? Não. Quanto é que a gente perde? A empresa tem aquela cultura de dar café, por exemplo, ter café, e do nada eu tiro isso. O que é que isso pode gerar de impacto? A gente tem que ter muita cautela na hora de fazer isso. Administrativo e RH, despesas fixas e variáveis. Vai interferir diretamente ali no homem-hora, no custo de pessoas e tal. Mais uma vez, um administrativo e um RH bem de alta performance, vai acontecer o que com isso? Pô,
zilhões de coisas, como, por exemplo, contratar melhores pessoas, pessoas mais eficazes. A gente sabe que equipes engajadas e eficazes podem produzir até 202% a mais do que equipes desengajadas e não eficazes, segundo a própria Gallup, né? Uma pesquisadora de engajamento no mundo. Financeiro, ou seja, juros, impostos, fazer. Tem muita gente que pensa, imposto é só pagar. Não. Quanto maior você é, mais trâmite tem ali dentro do jurídico, ó, dentro do tributário, dentro da controladoria, dentro da contabilidade. E juros, né? Você não tem um fluxo de caixa bem acertado, recebíveis, contas a pagar, isso pode fazer com que você pague juros. Aí você fala, mas é muito pouco, 1%, 2%. Se você fatura, por exemplo, 100 milhões no ano, né, 2% é quanto? Muito dinheiro, né? Então, toda decisão afeta diretamente o resultado final, que é aquilo que eu falo em todo final de aula, né? Toda ação pode aumentar ou diminuir o resultado. Você sabe exatamente o que você está fazendo hoje, você tem ciência do que como você está agindo no dia a dia, isso é muito importante. E aí uma leitura inteligente do DRE. Então, observe a tendência mês a mês. Uma das coisas que as empresas não fazem é ter um ciclo ali, ó, tipo janeiro, fevereiro, março, abril. Tanto você comparar mês a mês, como comparar o mesmo mês comparado com o mesmo mês do ano seguinte, do ano anterior. Seguinte não dá, né? Do ano anterior. Guilherme, e no meu setor? Pega teus indicadores, não precisa ser necessariamente o DRE. Você vai ver que eu falo lá, eu falo mais para frente, o seguinte, ó, pergunta, onde é que eu interfiro diretamente no resultado da empresa? Aqui, 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 tá. Eu vou criar um dashboard disso. E eu vou sempre estar comparando, né? O que a gente chama, né? Year to year, year to month, month to month, são siglas em inglês que você vê muitas vezes em relatórios, se você for procurar na internet, e na B3, por exemplo, você vê essas siglas que é comparando ano com ano, mês com mês anterior, né? Então, assim, importante você aprender isso também. Posso deixar aqui nos comentários, né? No comentário não, na descrição, para meio que um glossário, né? Vamos dizer assim, financeiro. Se você quiser, comenta aqui que eu posso fazer isso também, né? Então, observe a tendência mês a mês, compare com a meta, né, e o orçamento. Minha empresa não tem orçamento. Ótimo, uma oportunidade para você criar essa mentalidade orçamentária. Isso vai, tu acha que se você conseguir fazer isso na sua empresa, vai aumentar ou diminuir a tua moral com teus sócios? Você que é dono de negócio, cara, se você não tem isso, você está perdendo dinheiro. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Simples assim. Então, identifique o desvio, né, e as suas causas. Ou seja, é muito importante usar aquela ferramenta. Eu já botei no canal do YouTube uma aula só sobre isso, Ishikawa, né? Então você vai lá, espinha de peixe, ó, isso aqui está acontecendo esse desvio padrão nessa área, é logística, é custo de combustível, é não sei o que lá. Então, ok. Por que isso está acontecendo? Você vai distribuindo aquilo ali numa espinha de peixe para entender quais são as causas principais, ver qual é que gera mais peso e é mais detratora e 80-20, Pareto. E avalie o impacto das ações específicas disso, né? Quais são as ações que eu posso tomar, o que é que eu preciso fazer, como é que pode gerar mais resultado. E use as decisões mais conscientes. Então, chama mais pessoas. Seu Robson fala para mim o seguinte: não vá pro buraco sozinho. Chame mais pessoas para ir com você. Porque se você chegar lá, todo mundo vai dividir os louros. Mas se você for sozinho pro buraco, você, assim, se lasca. E se for todo mundo, vai todo mundo também. Todo mundo toma essa decisão. Então, é mais fácil você acertar mais e errar menos quando tem mais pessoas envolvidas. Um exercício prático, né? Faça baseado no que eu acabei de falar aqui agora. Imagine uma DRE, como é que seria uma DRE? Então, receita lá. Lembrando, as pessoas confundem muito receita com faturamento, né? Receita não necessariamente faturamento. Feito eu acabei de falar num exemplo agora há pouco. Tenho 10 milhões de faturamento, mas se eu recebo em 5 vezes e com 30 dias é meu primeiro vencimento, no meu primeiro mês eu recebi quanto? Zero. Por isso que quando o meu custo é de 5 milhões, vai deixar um lucro de 5, mas vai me deixar um caixa de zero. Na verdade, um caixa de menos 5, né? Porque não entrou nada. No outro mês vai entrar, eu vou faturar mais 10. Só que entrou quantos? 20%, né? Em 5 vezes, 20% do mês anterior. Logo vai entrar quanto? 2 milhões. Quanto foi meu custo? 5. Quanto é que deixa no meu caixa? Menos 5, com menos 5 vai dar menos 10, mais 2, menos 8. Então, olha como isso acontece. Percebeu? Entendeu? Então, você entender como é que funciona o DRE. Então, receita, menos custos, menos despesa, vai dar igual a lucro. Então, imagina, a margem bruta, volta lá na aula, o que é margem bruta? Saiu de 72% para 64%, né? O que pode ter causado isso? Coloca aqui embaixo quais são as possibilidades.
né? Ou baseado no teu setor, ou baseado na tua empresa, ou baseado... O que pode ter acontecido? Intelecta. Imagina você tá falando de uma locadora de filme, que nem existe mais. Eu acho que você tem 20 anos e você não sabe nem qual é a locadora. A locadora é o seguinte, você ia num lugar e você locava um filme, era uma fita, depois com um DVD. Pois bem, isso era uma locadora. Então, caiu a margem bruta. Por que caiu a margem bruta? Né? Baseado no que é margem bruta. Por que caiu? Comenta aqui. Né? E quando a gente... Vou fazer uma aula só sobre isso aqui, eu vou fazer... E vou responder alguns desses exercícios. Mas eu quero que vocês comentem para poder entender se vocês estão conseguindo racionalizar. Despesas administrativas aumentaram em 20%. O que investigar? O que é que eu preciso olhar quando eu vou ver despesas administrativas? O que é despesa administrativa? O que é que pode ter crescido? Tá? Quais áreas precisam de atenção, baseado no que eu perguntei aqui agora? E que ações poderiam reverter essa situação? Aqui é só para vocês intelectar. Eu quero ver como é que está o raciocínio de vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, quem chegou aqui de novo, me apresentando, né? Meu nome é Guilherme Mendonça, todo mundo me chama de Giga, sou sócio da Gama, da marca própria, sou conselheiro administrativo, palestrante, professor de jiu-jitsu, palestrante, professor da Com, que é a maior pós-graduação do Brasil, online, sou faixa preta de jiu-jitsu, taekwondo e rapkido, eu não sou professor de jiu-jitsu, tá? Sou psicólogo de formação, MBA em gestão de negócios, casado com Natália e pai de Romerinho. Beleza? Lembrando sempre dessa fase, toda decisão que você toma, gasta ou economiza dinheiro. Toda ação gera ou mata o resultado. Você sabe a consequência do que está fazendo? Tudo gera resultado. Tá? Um abraço, e até o próximo vídeo, até a próxima aula.